minha filha. E isso me enche, me emociona às vezes. E o diabo, ele deve ficar com muita raiva de mim. E eu quero isso. Quero que ele goste de mim, não. Deixa eu com raiva dele, ele com raiva de mim, que é melhor. Porque às vezes eu estou em cima da cama, mas estou fazendo alguma coisa para a glória do nome do Senhor. Aí eu estava falando, filha, eu dei a minha infância para Jesus. Eu dei a minha adolescência para Jesus. Eu dei a minha juventude, a minha vida adulta para Jesus. E agora eu estou entrando na velhice e estou dando para Jesus. Eu quero dar para ele até o último fôlego da minha vida. E às vezes meio capenguinha, assim, meio com dificuldade, mas eu vou fazer a obra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20. Estamos tratando de um assunto tão bom. Eu louvo o nome do Senhor porque essa é uma igreja que ainda prega oração, santificação, tudo isso, né? Oh, coisa boa. Já agradeceu a Deus porque a sua igreja é assim? Já agradeceu que na sua igreja tem escola bíblica dominical para você aprender a Bíblia? E tem um monte por aí que já não tem mais? Tem umas igrejas aí que só tem um culto por semana, pela manhã, de 10 a meio-dia, de 10 às 11 às vezes, e depois vai todo mundo para o shopping, vai se divertir. Eu louvo o nome do Senhor porque essa igreja é uma igreja que ainda preza por alguns princípios e valores importantes. Glória a Deus por isso. Efésios 3, verso 20. Glória ao nome do Senhor. Amém? Todo mundo achou? A palavra do Senhor diz assim: toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, diz amém, atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Oh, coisa boa! Que Pai amoroso nós temos, que Deus amoroso nós temos, porque Ele faz além do que nós pensamos, além do que nós poderíamos até falar, e ainda nos deu o Espírito dele que atua em nós e nos ajuda na nossa fraqueza, porque às vezes a gente não sabe orar, e a gente pede coisas que não deveria ser assim. Deus tem outros planos. Eu quero exatamente falar sobre isso. Você já reparou que algumas orações são assim, extraordinárias? Algumas orações que parecem tocar o coração de Deus, diferente de outras. Algumas orações que conseguem assim fisgar a atenção de Deus, diferente de todas as outras. Algumas assim pontualmente. E nós precisamos descobrir que segredo é esse. Quem aqui gostaria de ter esse poder de fazer uma oração e capturar a atenção de Deus para você? Amém? Amém. E é isso que a Bíblia fala, e nós vamos aprender na palavra isso. Mostra para nós o que torna uma oração poderosa. Não é apenas aquilo que pedimos, mas como pedimos e qual a disposição do nosso coração. Quando Deus, porque Deus ouve todas as orações, amém ou não amém? Amém, Deus ouve, mas nem todas Ele atende. Nem todas Ele começa a agir. Às vezes Ele responde com o sim, às vezes Ele responde com o não, às vezes Ele responde espera, ou às vezes Ele diz assim, por enquanto não, vou fingir que não estou te ouvindo. Mas Ele ouve. Agora, o que faz isso? Qual é esse detalhe, esse segredo espiritual que faz algumas orações serem muito mais atrativas para o Senhor, que conseguem chamar o favor de Deus para a sua vida? Então, a primeira que eu quero dar o exemplo é a oração de Salomão, filho do rei Davi. Ele foi ungido rei e agora ele está no momento mais solene da sua vida, no momento mais importante da sua vida, e ele tem a oportunidade de fazer uma oração e todo mundo ouviu ele orando. E ele, ao invés de pedir fama, dinheiro, bens, ou até mesmo a morte de seus inimigos, porque isso era muito importante, um rei viver em paz, não é? Com todas as outras nações ao redor, era tudo que um rei podia querer. Mas ele orou assim: Senhor,
dá sabedoria ao teu servo, para que possa governar o teu povo. Presta atenção, o objetivo não sou eu, é o teu povo. A sabedoria que eu quero não é para mim, para eu ser sábio, é para governar o povo que é do Senhor. Então, essa oração chamou a atenção de Deus. A oração de Salomão era uma oração com a prioridade correta. Nós precisamos aprender com essa oração, a ter a prioridade correta, porque é isso que captura, que chama a atenção de Deus. Mas por que essa oração tocou Deus? Por que fisgou a atenção e o favor de Deus? Por que essa oração agradou tanto ao Senhor? O segredo está em primeiro livro de Reis. Não precisa abrir não, tá, gente? Eu vou ler. Eu vou ler o versículo 9, logo em seguida o 10, aí vocês vão ver o segredo. Diz assim, a oração de Salomão: dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo teu? O versículo 10. Então o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Ai, que coisa boa. Eu queria que Deus olhasse para mim com esse olhar que ele olhou para Salomão naquele dia. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus lhe respondeu. Olha o que Deus diz para ele. Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei o seu pedido. E lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém jamais teve e nem terá. Deus não só atendeu essa oração, mas ele foi além. Foi o que nós lemos em Efésios. Deus atendeu essa oração, mas ele deu além. Versículo 13. Também lhe darei o que você não pediu. Aqui que está o segredo. O que você não pediu, eu vou dar para você também. O que é? Riqueza, fama. E nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Que lição preciosa. Quando os nossos corações priorizam as coisas de Deus, quando a nossa oração tem a prioridade correta, a prioridade de fazer a vontade de Deus para que a vontade de Deus se cumpra, então ele se agrada e ele abre portas e ele faz infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Esse é o segredo, a prioridade certa. Aliás, Jesus falou isso, que as preocupações da vida, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, com que dinheiro que eu vou pagar minhas contas, essas coisas pertencem aos ímpios. Jesus disse, eles é que se preocupam com essas coisas, porque vocês têm um Pai que cuida de cada detalhe da vida de vocês. Ele, antes de vocês pedirem, ele já está trazendo, ele já está provendo, ele já está dando. Ah, então você pensa assim, pastor, então para que eu vou orar, né? Eu vou curtir a vida, para que eu vou orar? Você tem que orar para descobrir a vontade de Deus e para que ela se realize. Esse é o objetivo da oração. A oração que agrada a Deus é uma oração cuja prioridade é Deus, cuja prioridade é a vontade de Deus, cuja prioridade é saber o que Ele pensa a respeito das coisas e então trazer para a sua vida, alinhar a sua vida com o que Deus está pensando. E então colocar em prática no seu serviço, na sua vida, no dia a dia, aquilo que Deus quer que aconteça. Essa é a oração que agrada ao Senhor. A sua oração, se você olhar aí as suas últimas 10 ou 20 orações, responda para você mesmo. A sua oração tem um foco nos seus interesses ou no propósito de Deus? Quais são as prioridades da sua oração? São bênçãos, benefícios, vitórias? Faz isso, o Senhor faz aquilo, vai aqui, faz ali. Ou você ora para que o propósito de Deus venha, para que o reino dele se estabeleça
venha o teu reino, não é isso? Para que a vontade dele seja soberana, para que a vontade dele se realize, para que a vontade do Senhor, o propósito do Senhor se manifeste em você e através de você. Porque a oração que agrada a Deus é a oração que tem a prioridade certa. Repita comigo, prioridade certa. Segundo exemplo que eu vou dar nessa noite é a oração da mulher Ciro-Fenícia. Ciro da Síria e Fenícia da Fenícia, né? Ciro-Fenícia. Então ela pertencia a esses dois grupos, essas duas culturas, esses dois povos. Ela estava com uma filha endemoniada. Não vou pedir para você levantar a mão não, mas eu sei que tem muita gente aqui que está com problema com os filhos. Amém ou não amém? Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Presta atenção na letra que vocês estão cantando. Presta atenção no que você está dizendo. O nosso Deus, Ele está cuidando. Amém? Mas essa mulher estava tão desesperada, pensa num filho endemoniado. Às vezes está até endemoniado, mas não se manifesta, né? No caso da mulher, que a garota estava se manifestando, a coisa estava feia. E ela correu para Jesus. E quando ela, desesperada, chega em Jesus, Jesus responde para ela assim, olha bem, se falasse comigo, eu acho que eu ia embora chorando. Olha, Jesus lhe diz, primeiro deve se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se Jesus falasse com você, o que você ia fazer? Tem gente aqui que ia dar um coice. Jesus, pá. Ah, não vai me ajudar não? Então, pá. Né? No meio da lata, assim. Outro ia ficar chorando. Meu Deus, não adiantou nada vir aqui, olha, não quer nem olhar para mim. Outro ia dizer assim, agora já se viu, tá se achando, né? Me chamou de cachorrinho. Ah, vai plantar batata? Eu ia falar coisa pior, né? Mas essa mulher se humilhou. Essa mulher estava tão necessitada que ela não queria saber do que Jesus estava chamando, não. Deixa eu explicar para vocês, a situação aqui, na verdade, não era um fora, não é? Jesus estava dizendo assim, primeiro os da casa, primeiro os judeus. Jesus veio para abençoar os judeus. Então ele estava servindo a mesa para os judeus, estava curando os judeus, estava abençoando e era tudo para eles. E essa mulher era da Síria. Então, quando ela veio, Jesus falou assim, não é lícito pegar da comida aqui para dar para o cachorro. Aí ela falou assim, Senhor, olha o que ela disse. No entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem dos seus filhos. E Jesus disse para ela, boa resposta. Era isso que eu queria ouvir. Sabe que tem oração que Deus fica olhando assim, esperando. E nunca ele diz assim, boa resposta, vou abençoar essa pessoa. Olha só o que está me dizendo. Nós precisamos aprender a capturar a atenção de Deus. A fisgar o coração dele. A projetar algo para ele que disse, mas era justo isso que eu estava esperando. Era isso que eu queria ouvir. Jesus disse para ela, boa resposta, menina. Pode ir para casa que a sua filha já deixou, o demônio já deixou ela, está curada. Oh! Quem dera nós aprendêssemos a ter respostas humildes como essa. Numa era em que as pessoas não aguentam mais nada. Se você passar ali pelo cantinho, porque já começou o culto, eu não vou mais naquela igreja, porque a irmã nem me cumprimentou, né? Aí o pastor deixou o cavanhaque, não gosto de pastor com cavanhaque, vou para outra igreja. É sério isso não é brincadeira. Algumas pessoas que saíram dessa igreja aqui, fizeram gabinete com o pastor e falaram para ele assim, pastor, eu amo você, eu amo a pastora, eu amo todos os pastores dessa igreja, eu amo essa igreja, mas eu estou saindo. Mas como assim que eu não está saindo? Não sei, mas eu estou saindo, eu amo vocês, abraçou chorando, beijou, abraçou, beijou, eu amo essa igreja, mas está indo embora, como assim? Não entendo. Da onde que vem isso? Isso veio do inferno, gente. Deus não veio, não. Não é? Numa era em que as pessoas, tudo não me toca, né? Se o pastor der uma palavra um pouquinho mais dura, opa, mexeu comigo, não serve mais para mim. Eu não quero mais. Pessoas que se aborrecem com pessoas e ficam vir as costas para Jesus.
vira as costas para a igreja, abandona ministérios. Então essa mulher mostra uma humildade que chamou a atenção de Jesus. Uma declaração de humildade, de submissão a Jesus. Dizer assim, tá bom, não gostei do que eu ouvi, mas eu preciso muito. Eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar aqui até que o Senhor me abençoe. A humildade daquela mulher e a perseverança revelaram, trouxeram à tona uma fé que ultrapassou as barreiras culturais, as barreiras religiosas. Eu quero dizer para você que tem pessoas que nem estão na igreja, que podem chegar ao conhecimento de Deus através de uma oração dessa. De perseverança em oração, de humilhação em oração, de se humilhar, de se submeter, de abaixar a cabeça. Nós precisamos orar por isso, para que Deus nos dê um espírito manso, um coração quebrantado, porque é isso que agrada o Senhor. Um coração que não vira as costas, dá com a cabeça, não quero saber mais. Um coração humilde que diga, meu Deus, eu preciso muito, vou continuar. Preciso muito, vou continuar. Foi essa humildade e essa perseverança dessa mulher que chamou a atenção de Jesus. Observe que ele disse, admirado, ele disse, boa resposta. Quantos aqui gostariam de ouvir Jesus falando assim, que oração boa, que boa palavra que saiu do meu servo, da minha serva. Que coisa boa que acabei de ouvir agora, vou abençoar, já está abençoado. Jesus não fez mais nada, preste atenção, existem orações que Deus nem põe a mão, é a sua atitude que muda o quadro, aleluia. É a sua humildade, é a sua perseverança, é a sua palavra certeira, é a sua prioridade certeira, assertiva, que chama a atenção de Deus. Aí o demônio falou, tá bom para mim não, foi embora. Jesus falou para ela, pode ir embora que a sua filha já está curada. Ele não fez uma oração, ele não impôs as mãos, ele não foi lá na casa dela orar pela menina, não. Ele só disse assim, boa resposta, pode ir embora para cá, sua filha já está boa. Foi a palavra daquela mulher. A palavra. Gente, se vocês tiverem noção do poder da nossa palavra, o poder da palavra, e você tem que estar ligado, porque tem horas que o Espírito Santo dá uma deixa para você. Sabe, no teatro é assim, tem algumas pessoas atuando aqui, 2, 3 pessoas. Então, quando chega a minha vez de falar, é logo depois da palavra tal que o outro vai dizer. Isso é uma deixa, é o momento em que eu vou entrar e vou dizer a minha fala. Tem horas que o Espírito Santo fica te dando uma deixa, te dando uma deixa, te dando uma deixa e não sai uma palavra. A palavra tem poder. A palavra direcionada, a palavra em acordo com a Bíblia, ela é uma oração poderosa. Quando eu e meu esposo íamos comprar uma casa lá em Corvo do Rosa, e essa casa se tornou uma igreja depois, foi com muita dificuldade. Nós não tínhamos um centavo. Para fazer a oferta da casa, foi um carro de oferta, mais um telefone desse tamanho, que era um celular tijolão desse tamanho. E tinha também uma carta que era para ter outro tijolão. E um monte de coisa. E foi juntando as coisas assim, para ver se o homem aceitava. E Deus deu aquela casa. Houve um momento que nós fomos lá ver a casa e eu fiquei empolgadíssima, porque eu já estava há alguns anos orando para Deus me dar uma casa que pudesse fazer uma escola. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu tive uma escola lá naquela casa. E aí, quando eu vi a casa, eu comecei a ver a escola já lá. Eu visualizei o espaço todinho na frente da casa. Eu falei, meu Deus, vou fazer minha escola aqui. E vim para casa empolgadíssima. Para mim, a casa já era minha. Aí, Jefferson, que é mais centrado, né? Lá em casa, ele é mais centrado. Eu sou mais assim, impulsiva, né? Extrovertida, ele me puxa pro sério. Aí, ele me chamou lá em casa e falou assim, Theo, eu não tenho dinheiro para pagar essa casa. Eu só posso fazer o seguinte, se o fulano, o dono da casa, aceitar, a gente fez uma montoeira de coisa, né? Se ele aceitar essa entrada, eu vou pagar as prestações com o meu salário todinho.
Jefferson pagou nem sei quantas promissórias. Atravessava a rua, trabalhava ali no centro de São Gonçalo, na Atlanta, antiga Atlanta, né? Atravessava a rua e ia lá no... Era Banerj lá, agora é Itaú, aquele Itaú grandão ali. Ia lá, depositava o salário todinho. Mas em casa ele falou assim para mim: olha, deixa, presta atenção, mulher sábia. Presta atenção, vocês são mulheres sábias, amém ou não amém? Ele falou assim: ó, eu vou fazer essa proposta para ele. Mas você está disposta a comer feijão, farinha e ovo durante o tempo todinho que a gente vai pagar essa casa? Eu falei assim: eu estou disposta sim, mas na nossa casa não vai faltar carne, não vai faltar pizza, que a gente gosta de uma pizza. Não vai faltar na nossa casa, não vai faltar nada. Aí ele: então amém, você aceitou, amém. E foi lá, e começou. Irmãos, eu me mudei para aquela casa, minha nenenzinha, a barriga já pela boca, para ter Esté, para ter Melissa, às vezes confundo as duas, para ter Melissa. E eu não tinha quase choval, tinha pouco choval, ganhei o choval todinho. E a palavra liberada foi a seguinte: durante alguns meses, um amigo nosso chegava lá em casa sem a gente falar nada com ele. Chegava lá em casa, entrava a porta adentro, que é nosso amigo, né? Com 3, 4 sacolas de um lado, 3, 4 sacolas de outro. Tô chegando com a carne e ainda tem fígado, porque mulher de resguardo tem que comer fígado. Ele trazia tanta carne que eu dividia com a minha irmã e com a minha mãe. O Senhor não deixou faltar a carne no prato lá de casa. Não tenho problema nenhum de comer feijão, faz uma farinhazinha assim, um ovinho, é muito gostoso. Não tenho problema nenhum com isso, amém? Mas o Senhor, Ele ouve quando você libera uma palavra boa. Jesus disse para aquela mãe: boa resposta, pode ir embora para casa que o problema já está solucionado. Eu quero dizer para você: seja sábia, tenha palavras assertivas. Muitas vezes você está orando, o Espírito Santo te dá, deixa e você não libera. Você libera assim: ai, Senhor, como é que vai ser? E agora, Jesus? Só está ficando mais difícil, Senhor. E agora como vai ser? Você tem que declarar: vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Meus filhos nasceram no ventre santo, são para a glória de Deus. Todos eles pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que a minha geração é uma geração abençoada. Meu marido é um servo do Senhor, é um santo homem de Deus. Está lá pudinho de cachaça. É um santo homem de Deus. Começa a dizer: oi, profeta. Bom dia, homem de Deus. Libera a palavra, porque essa é uma oração poderosa. Deus quer que a nossa oração tenha palavras de vitória. Muitas vezes, Deus não queria que fizessem oração quando o profeta estava diante de um vale de ossos secos. Ele não ficou orando, não falou: agora eu vou jejuar e vou orar, Senhor, ressuscita. Não, o Deus falou para ele assim: libera a palavra. Quem sabe hoje você está diante de um vale de ossos secos. Você não vê mais esperança, não vê mais vida, mas o Senhor está dizendo: libera a palavra. Diga: ossos secos, em nome do Senhor dos Exércitos, levante-se um exército para a glória do Deus vivo. E os ossos se levantaram e se tornaram gente. Há poder numa palavra bendita. Aleluia. Há poder numa oração que demonstra humildade e perseverança. Deus traz o milagre. Aleluia. A oração que agrada a Deus é uma oração com fé, com humildade, com persistência. Terceiro exemplo que eu quero dar para nós essa noite, porque eu também aprendo com essa palavra. Deus fala muito comigo. Eu não tenho palavras para agradecer como que Deus faz comigo. Na verdade, não é fácil, que eu sei disso, você pegar a Bíblia todos os dias para ler, né? Não é fácil você orar todos os dias, não é fácil você meditar todos os dias. Mas como eu tenho muita responsabilidade com o ministério que o Senhor trouxe para a minha vida, sou obrigada, né? Como diz a nossa amada Leda, sou obrigada. Sou obrigada a ler a Bíblia todo dia, sou obrigada a meditar nela todo dia, sou obrigada a preparar a mensagem. E aí, quando estou preparando a mensagem, pá, vem aqui no peito, vem aqui na mente. Ai, Jesus, parece que eu li isso aqui 1000 vezes, nunca vi isso aqui. E vou aprendendo, e vou crescendo, eu louvo a Deus por isso. Terceiro exemplo, que para mim é um exemplo precioso.
Eu penso que Deus tem uma galeria de heróis da fé e entre eles tem uma mulher chamada Ana. Só Ana. Tem alguma Ana aqui? É um nome tão simples, Ana, né? Tão simples, 3 letras. Ana. Vamos falar da oração com entrega. Nós temos uma tendência, e isso é humano, natural, mas não é espiritual não, nem é sábio. Nós temos uma tendência que não é agradável nem para Deus, nem para ninguém, só para a gente, de só pedir. E a gente pede, 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 e a gente não oferece nada para Deus. Achamos que já está ótimo, de bom tamanho, ofertar na igreja 2, 3 vezes na semana e pagar o dízimo. Porque o dízimo a gente não oferta, né, gente? Presta atenção, a gente devolve. É igual aquele troco que veio a mais. Você deu R$20, a pessoa pensou que você deu 50. Te deu troco de 50. Como você é um crente e é honesto, amém? Quem é honesto diz amém? Você vai lá e fala, fulano, você me deu o troco errado aqui, esse dinheiro não é meu não. Toma aqui, dá o troco certo, né? Isso é o que a gente faz com Deus quando a gente devolve para Ele o que é dele, né? É como um troco que veio a mais. Aí a gente pega, opa, isso aqui não é meu não, é de Deus. E aí devolve para Ele. Mas a gente acha que ofertar é só isso, 2, 3 vezes na semana no culto. E eu louvo o nome do Senhor pela palavra que eu ouvi hoje da Ana Paula. Coisa que me deixa muito revoltada é ensinar a mesma coisa 1 milhão de vezes e a pessoa não aprende, não faz e não vive. Agora, coisa que me deixa nas nuvens é alguém dizer assim, eu aprendi com a pastora Raquel, pronto. Eu falo assim, que coisa boa, essa daí aprendeu, né? E está vivendo, e está sendo abençoada com isso. Coisa boa, vou para casa hoje nas nuvens, porque aprendeu. Não é para a minha glória, porque eu não sou nada, é para a glória do nome do Senhor. Mas é tão bom quando a pessoa aprende e vive o que a Bíblia manda a gente viver. A vida abundante que Jesus quer que a gente viva. Amém? E Ana, vamos voltar aqui. Nós achamos aqui o exemplo dela. Que ela ofereceu antes de receber. Olha que coisa extraordinária. Antes de nós orarmos, nós devemos refletir, pensar um pouco e perguntar a nós mesmos o que eu tenho para oferecer ao Senhor. Eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas lá em casa eu já fiz algumas vezes e funciona. A minha filha aprendeu a fazer e funciona, e a minha neta está aprendendo a fazer e funciona. Quando a gente quer pedir uma bênção ali para o chefe, o dono do dinheiro, lá em casa, a gente faz o quê? Faz uma coisa que ele gosta. Faz uma comida que gosta, né? Contei meu segredo, fecha o ouvido. Né? E a Melissa aprendeu, e a Esté aprendeu. Faz um agrado. A Esté faz uns carinhos, faz uma massagenzinha, carinho nas costas. E aí depois vem o golpe. E funciona. Funciona ou não funciona, gente? Alguém já experimentou isso? E por que é que a gente não faz isso com Deus? O que eu posso fazer para Deus que vai deixar ele tão felizinho? Aí a Esther fala assim, vovozinho, lindo, meu amor, querido, nunca te pedi nada. Será que você pode? E pede, e sempre consegue. E por que é que a gente não faz isso com Deus? Por que é que a gente não faz um agrado para Deus para receber o que a gente quer? Olha o que essa mulher fez. Está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aí, todo mundo faz chorar abundantemente, né? Mas não resolveu ainda, olha só. E estava lá. Então fez o seguinte voto, aí entra o segredo da mulher. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, repita, um filho. O que Ana mais queria na vida? Um filho. Ela não tinha filho, era estéril, por conta disso sofria nas garras da sua rival, que era a segunda esposa do seu marido, que tinha o quê? Um monte de filho. E vivia humilhando,
vivia espizinhando. Pensa morar com uma pessoa que está o tempo todo te fustigando, te beliscando, te falando, te fusando, aquela chatice. Ia viajar, viajava quilômetros com aquela mulher perturbando. E ela então orou: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Gente, Ana descobriu o que Deus queria. E foi isso que ela prometeu para Deus. Veja bem, se Deus atendesse a oração, ela daria a Deus o que Deus estava precisando. Você já orou para saber o que Deus está precisando? Será que Deus precisa de alguma coisa? Precisa, gente. Deus só se move com oração. Deus não vai lá e faz assim: vou fazer agora o que eu quero e pronto. Não. Deus, a partir de que Ele criou o homem, Ele usa o homem e usa as nossas orações para entrar em ação. Deus não vai agir a não ser movido por oração. E essa oração foi muito específica. Existe um momento na nossa vida que a gente precisa gerar essa intimidade com o Senhor. Para que ao orar e entrar na intimidade, entrar na presença, nunca te pedir nada, entendeu? É sem querer pedir, gente. É pedir sem querer pedir. É entrar na presença, é perceber a presença, é estar na presença. E estando na presença, o Espírito de Deus coloca em nosso coração o que Ele quer. Eu não sei como é que foi com Ana, mas eu tenho certeza que ela descobriu o que Deus queria. Deus precisava de um sacerdote. Se você for ler o capítulo todo, você vai ver que quando Ana estava lá orando, o então sacerdote já deu. Estava cego, fisicamente e espiritualmente cego. Os filhos deles, Ofni e Finéias, também, não servia mais para Deus, já cortou da lista, porque estavam fazendo tudo errado. E põe errado nisso. Estava fazendo coisa muito feia, vai ler lá. Capítulo 1 de 1 Samuel. Estava uma zona, uma bagunça no templo. Eles, ao invés de servir para Deus, as melhores partes pegavam para eles. Eles pegavam as prostitutas e levavam para dentro do templo. Uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Deus já estava por aqui com eles. Só que Deus precisava de uma oração para entrar em ação. Deus precisava de outro sacerdote. Não era Eli, e os filhos dele estavam sendo preparados, também não servia mais, porque estava tudo fora. Acabou para ele. Então vem uma mulher chamada Ana e diz assim: Deus está precisando de um sacerdote? Eu vou oferecer para ele isso. Foi lá e fez. Senhor, se o Senhor me der o que eu mais desejo na minha vida, um filho, eu vou devolver para o Senhor para ele ser um sacerdote. Gente, isso é extraordinário. Você teria coragem de orar a Deus por uma coisa que você mais deseja. E dizer assim: se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Fala sério. É uma coisa dura. Você quer o que de Deus? E o que você tem para oferecer para Ele? Já descobriu o que você vai oferecer? Já descobriu o que vai agradar o coração de Deus? Deus queria um sacerdote para a nação de Israel. E isso foi o que ela ofereceu para ele. Sua oração chamou a atenção de Deus, não só porque nasceu de uma dor tremenda e de longos anos já, mas porque nasceu de uma fé genuína e nasceu de uma disposição em entregar a coisa mais preciosa da sua vida. Senhor, eu quero tanto que o Senhor me dê uma casa. Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu vou enfeitar, eu vou botar aqui, vou botar ali, vou fazer isso, aquilo, outro. Eu vou ficar tão feliz. Eu vou chamar a minha família para comer, para almoçar comigo. Não chegou aonde eu queria. Vai, mais. Fala mais. Oferece. Senhor, se o Senhor me der uma casa, ela vai ser um templo para o Senhor. Vai ser uma casa de oração. Meus vizinhos vão vir aqui, eu vou orar por eles. Eu vou fazer uma célula, eu vou fazer culto. Todas as festas que tiver na minha casa vai ser um culto para o Senhor.
Senhor, me dá uma casa. Ah, boa resposta. Vou dar uma casa para essa fulana. Olha o que ela está dizendo. A casa não vai ser nem dela, vai ser minha. Vou fazer da casa o que eu quiser. Então, ó, tá feito o negócio. Você está alcançando, amém? Quem está alcançando diz amém. O que você vai fazer com aquilo que você está pedindo? Ela teve disposição em entregar tudo o que ela sonhava e oferecer a Deus algo realmente extremamente precioso para ela. Essa é a oferta que agrada a Deus. É precioso para mim. Alguma pessoa que é muito rica vai dar uma oferta de R$1.000. Isso não é nada, faz diferença nenhuma. Agora, para uma pessoa muito pobre, que só tem R$2 na carteira e tira um para dar ao Senhor de oferta, rapaz, isso chama a atenção de Deus. Deus não deixa passar em branco, não. Opa, olha, ela deu metade do que ela tinha. O outro é só para comer. Ou até tem gente que pega os 2 inteiros e Senhor, está aqui, não sei nem o que eu vou comer depois. Mas está aqui, Senhor. Deus vê essas coisas. Deus olha para a disposição do nosso coração. Isso nos ensina que Deus se move quando nossas orações revelam rendição total a Ele, entrega, sinceridade, uma entrega total. Senhor, o que eu quero não é para mim, é para o Senhor. Se o Senhor me der um carro, vai ser para o Senhor. Se o Senhor me der uma casa, vai ser para o Senhor. Se o Senhor me der um casamento, vai ser para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, vai ser para o Senhor. Tudo que o Senhor me der vai ser revertido para o Senhor. Aleluia! Na verdade, Ana fez um voto. Cadê o tempo dos votos na casa do Senhor? Não se vê mais não. Eu fui criada na igreja, glória a Deus, por isso pequenininha, em que as pessoas iam lá na frente entregar o seu voto. Olha, eu trouxe aqui, vou dar um exemplo simples assim, como fosse, vou dar um dinheiro. Olha, eu trouxe aqui R$500, é uma oferta gorda, né? Eu trouxe aqui, eu quero dizer que eu fiz o voto do Senhor para receber tal bênção, eu já recebi a bênção, estou aqui trazendo o meu voto. Eu quero pregar sobre isso, eu quero ensinar você a ter um segredo no voto. Grandes orações na Bíblia foram respondidas mediante um voto. A oração que Jacó fez. Jacó vinha fugindo de casa porque teve uma treta com o irmão dele queria matar ele, queria passar a espada. E a mãe dele, foge meu filho, foge, vai lá longe, gente, pensa numa coisa longe. Ele foi quilômetros e quilômetros de distância, ele foi no caminho, no meio do caminho. Quando ele chegou num lugar chamado Betel, né? Que na verdade foi ele que colocou esse nome. Olha só, o cara não tinha nada. Ele fugiu, veja bem. Não é que ele não tinha nada. Jacó era filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então eles eram, gente milionária. Mas por conta desse perigo de morte, ele saiu de casa com a roupa do corpo. Levou um cantil de água, uma botija de azeite. Só isso. E foi. E nessa noite, em que ele resolveu descansar durante a noite, o travesseiro dele com a pedra. Gente, se fosse para ter o sonho que ele teve, eu queria dormir numa pedra. O corpo todinho, a cabeça, tudo numa pedra. Já pensou nisso? O cara deitou no chão, não tinha uma coberta, não tinha um casaco, um sobretudo que eles usavam muito, né? Quem andava pelo deserto, não tinha nada. Deitou no chão, botou ali a pedra e falou: a pedra vai ser meu travesseiro. E teve um sonho de Deus. Uma revelação extraordinária, uma escada que ia até o céu. E os anjos subiam, desciam. E ele ficou meio apavorado com aquilo, se levantou cheio de temor. Apesar dele ser neto de Abraão, um homem que era chegadinho com Deus. Filho de Isaac era também chegadinho. Ele não tinha chegadinho, não. Mas Deus pegou ele na esquina, né? Lá em Betel. No dia do sonho. Ele, atemorizado, pegou um pouco de azeite que ele tinha, ungiu aquela pedra e disse: esse lugar vai se chamar Betel, que é casa de Deus, porque Deus está nesse lugar. Eu tive uma revelação. Eu vi Deus. Eu vi a escada que vai para o céu. Senhor, ficou ali extasiado. Nesse momento ele fez um voto.
Gente, voto simples. Jacó não pediu riqueza. Ele não pediu para ficar milionário igual o pai dele e o avô dele. Ele não pediu para matar os inimigos, para matar o irmão dele que estava vindo, para degolar. Não pediu isso. Ele só falou assim: Senhor, se o Senhor me der roupa e comida, e o Senhor me fazer voltar para casa do meu pai em paz, tipo assim, não encontrei o irmão não me degolou, em paz, eu te servirei como Senhor da minha vida e te darei 10% de tudo que o Senhor me der. Aí você pensa, puxa vida, gente, isso é dízimo, né? Como é que eu vou fazer voto de dízimo? Presta atenção, você não tem que fazer voto de dízimo, não. É sua obrigação devolver, porque nem é seu. Entenda, nesse tempo ainda não existia a lei. Não tinha escrito na lei que era para dar 10%. Talvez até foi Jacó que deu essa ideia para Deus, né? Opa, gostei disso, vou mandar todo mundo fazer. Mas não tinha lei nenhuma, mas o impacto da presença de Deus na vida dele fez ele dizer para Deus o que Deus queria ouvir. Se o Senhor me der pão e roupa e me fazer voltar para casa em paz, eu serei um dizimista fiel na tua casa. Olha, ele ofereceu para Deus aquilo que Deus queria. Ele deu para Deus, ele descobriu o que Deus queria e ofereceu a Deus aquilo que Deus queria. Então veja, Deus foi tão bom com ele que não deu só pão e roupa. Você quer ver uma ideia assim simples do presentinho, lembrancinha que ele deu para o irmão dele? Porque quando depois de muitos anos trabalhando lá em Arã, o tio dele, quando ele vem voltando para casa rico, milionário, trilionário, não sei quanto trilionário, aí alguém disse, seu irmão está vindo ao seu encontro. Eu falei, Jacó, vou morrer. Meu Deus, eu tenho que aplacar a ira do meu irmão. Vou separar aqui um presentinho para ele. Olha o presentinho que Jacó deu para o irmão dele, Esaú. 200 cabras e 20 bodes. 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Aí você fala assim, ele tinha alguma coisa, né? Era um bom fazendeiro. Daí que eu fui fazer uma pesquisa. Olha que delícia, pesquisar é bom demais, gente, eu amo pesquisar. Quanto é que vale isso hoje? Todo esse monte de cabra e camelo e tudo, quanto é que vale tudo isso? $600 mil. Aí você pensa assim, não sei o que é dólar não, pastora. Bota para real, vamos para o real. Real do real, vamos lá. 3.233.000 reais. É muito, é pouco para você. Isso era um presentinho, uma lembrancinha para aplacar a fúria do irmão. Que o irmão nem quis depois, que ele disse assim, irmão. Gente, quando Deus ouve uma oração, ele resolve todas as questões. Sejam elas fáceis ou difíceis, o homem queria matar quando eu sair daqui. Quando eu chego aqui de novo, ele me abraça e beija. E abraçaram-se os dois, se beijaram no pescoço. É muito bom beijar a pessoa no pescoço. É porque aquele abraço não dá nem para você encostar aqui na bochecha, já vai aqui no cangote, beija. Oh, coisa boa, abraçado, apertadão. Quando ele falou, o presente que eu trouxe para você. Irmã, olha que Deus tem me abençoado igualzinho a você, não precisa disso não, querido. Deixa a lembrancinha aí dos seus netos, olha aqui que Deus me abençoou também. Deus abençoou os dois. Quer dizer para você que um voto bem feito. Aleluia. Um voto de uma coisa que Deus está querendo há muito tempo. Consegue capturar a atenção dele. No meio de 6 bilhões de pessoas, não sei quantos bilhões de cristãos que tem no mundo, Deus olha para a sua oração e fala, opa, peraí. Calma aí que essa menina Raquel está chamando a minha atenção. O que você quer mesmo, querida? O que você quer mesmo? Eu vou dar o que você quer, Raquel, mas eu vou além. Eu vou dar o que você pediu e mais só um presentinho para você. Aleluia. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia.
A oração tem que ter propósito. E esse propósito não é o seu, não é o meu, não é o da igreja, é o dele. Lá em Romanos 8:28, que é o tema da minha vida, esse é o meu textuário. Você devia ter um, não sei qual é o seu, mas você tem que escolher um para a sua vida. E todas as vezes Deus fala muito comigo esse texto. Eu nem abro a Bíblia, nem precisa, já sei de cor. Vocês sabem também. Quero que vocês me respondam. O finalzinho. Deus diz assim, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente, pega tudo, né? Família, o dinheiro, tudo. Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Cara, quando o seu propósito é o propósito dele, então ele toma tudo para ele. Seus inimigos não são mais seus inimigos, são os inimigos dele, porque são inimigos do propósito. As suas questões para resolver está atrapalhando o propósito é dele. Então ele resolve tudo para não atrapalhar mais. Todas as dores é por causa de quê? Por causa do propósito. Deus toma as dores por causa do propósito. Se o propósito for dele, ele entra em ação. E todas as coisas, boas ou ruins, contribuem para o nosso bem. Quer ou não quer ter oração respondida? Quer ou não quer chamar a atenção desse Deus maravilhoso? Quer ou não quer que ele faça infinitamente mais daquilo que você está pedindo? Tenha propósito, viva o propósito, descubra o propósito, é o que Deus quer fazer, como Deus quer fazer, é o que Ele quer, é o que Ele deseja, é a vontade dEle. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na minha vida, igualzinho é aí no céu. É descobrir o propósito. A oração de Ana não foi uma oração egoísta. Ela não pediu para ela pediu para Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou consagrar inteirinho para o Senhor. Era isso que Deus queria ouvir. A oração que agrada a Deus é uma oração que tem como prioridade o propósito de Deus na vida sua e daquelas pessoas por quem você está orando. Oh, Senhor, como Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Suas orações expressam aquilo que Deus deseja ou só o que você deseja? A oração que agrada a Deus é uma oração com entrega, é uma oração com voto. E ai daquele que fizer um voto ao Senhor e não cumpriu. Antes de abrir a boca para prometer alguma coisa para Deus, pense se você é capaz de cumprir. Se Deus olhar para o seu coração e dizer, gostei, vai cumprir. Eu conheço pessoas que foram abençoadas. E antes da bênção chegar, já cumpriu o voto. Senhor, se o Senhor me deu os móveis dessa casa, a casa purinha, a sala sem nada. Sem sofá, sem mesa, sem nada. Se o Senhor me encher essa casa de móveis, eu vou oferecer um culto ação de graça. O móvel não chegou. Vamos fazer o culto lá em casa. Senhor, estou fazendo esse culto aqui com os meus irmãos para agradecer os móveis, a sala vazia. Um mês depois a sala estava cheia. Móveis de primeira qualidade, de madeira maciça, coisa excelente, coisa de milionário. Eu conheço, eu vi, eu fui nessa casa. Conheço os móveis dessa casa, conheço a pessoa que fez isso. Então, Deus precisa olhar a disposição do seu coração. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, Deus não queria Isaac. Deus queria sacrifício humano, Deus nunca quis isso. Deus só queria saber se era prioridade no coração de Abraão. Eu quero chamar você para uma reflexão. Fique de pé. Fique de pé. Feche os seus olhos. Não deixe que nada te distraia nesse momento. Eu quero chamar você para uma reflexão interna. Olhe para dentro de você. Se você não tiver responsabilidade nesse culto de algum serviço, larga tudo que estiver aí tomando a sua atenção. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. As orações que chamam a atenção de Deus são